Olá galerinha, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Professor Hildebrando. Vou mostrar para vocês hoje aqui o que é velocidade escalar média. Para vocês conhecerem o conceito de velocidade escalar média, é necessário alguns conceitos fundamentais. A velocidade, ela vai medir a taxa de variação do espaço em relação ao tempo. Para isso, alguns conceitos fundamentais aqui é necessário, como referencial, ponto material, movimento e repouso, trajetória e deslocamento. O que é um referencial? Se você olhar aqui para essa figura 1, aqui, observe que eu coloquei aqui um ponto O como sendo a origem do movimento desse cara aqui, desse corpo aqui, certo? Está descrevendo esse certo movimento aí curvilíneo. Então, o que é um referencial? Um referencial vai ser um ponto material que vai servir de referência para tomarmos medidas de posição de outros corpos. Então, por exemplo, se a origem aqui eu fixei no movimento que esse corpo está fazendo nessa trajetória, aonde esse corpo estiver, a origem dele vai ser o referencial dele. Eu vou saber se esse corpo está em movimento ou em repouso, sempre em relação ao referencial. Então é a referência, o referencial é a referência de movimento de determinado corpo. O que é um ponto material? Um ponto material é aquele corpo pelo qual o foco do movimento ou do repouso, o estudo do movimento está focalizado nele. Nesse caso aqui, o ponto material é esse corpo aqui, que está em determinado ponto em relação ao referencial, ok? O que é um movimento ou repouso? Deixa eu ir tirando aqui, movimento ou repouso. Pessoal, observe, tudo isso depende destas duas grandezas aqui. A variação do espaço, chamamos de ΔS, e a variação do tempo, chamamos de ΔT. Se esse espaço aqui, observe, se a variação do espaço no decorrer do tempo for igual a zero, ou seja, o tempo está passando e a variação do espaço está permanecendo constante, igual a zero, então este corpo aqui está parado, está no repouso. Porém, se a variação do espaço for diferente de zero, podemos afirmar que este corpo aqui, em relação a esse referencial, está em movimento. Ok? E o que é uma trajetória? O que é a trajetória de um corpo? Observe que eu coloquei dois pontos aqui. A origem, como sendo a origem do movimento, o referencial, e um ponto aqui qualquer, um ponto P. Então, um movimento descritível que esse móvel está traçando, certo? Em determinadas região do espaço, é aqui a trajetória. Então aqui a gente tem, olha, a trajetória. A trajetória pode seguir o formato que quiser, uma curva, um triângulo, um círculo, uma reta. Pode ter o formato que quiser. É a trajetória do movimento. Não necessariamente precisa ser no 2D, como a gente pode ter um movimento aqui, ó, também elíptico, né? Que é um movimento que descreve uma trajetória tridimensional, se o corpo estiver no 3D. Então a trajetória é isso aí. E o deslocamento, o que é o deslocamento? O deslocamento, vamos lembrar lá de geometria. A menor distância entre dois pontos é um segmento de reta. Então observe, apesar desse corpo aqui, desse móvel aqui, ele está descrevendo essa trajetória aqui, ele se deslocou deste ponto a esse, ou seja, o deslocamento foi isso aqui, ó, certo? Esse segmento de reta. Bom, conhecendo esses termos aí, deslocamento,
fica fácil de você agora entender o que é a velocidade média. Aí eu já coloquei aqui uma outra figura, uma figura 2, que já descreve, como a gente sabe aqui o que é deslocamento. O deslocamento é a distância entre um ponto e outro ponto. Esse deslocamento a gente coloca um delta na frente do S de posição e delta de variação. Então variou quem? A posição. O mesmo tem embaixo também, delta e t, delta variação e t de tempo. Quer dizer que aqui eu tenho um instante inicial, não necessariamente pode ser igual a zero, não necessariamente. Na maioria dos casos, quando a gente está começando o movimento, a gente diz que é zero, mas não necessariamente o instante pode ser zero. Possa ser que eu já tenha um móvel que esteja passando em determinado instante, eu cronometrei no relógio e depois eu solto o relógio, analisando um próximo movimento. E a posição também não necessariamente é a origem. Mas para você calcular a variação do espaço, você vai pegar a posição posterior subtraída da posição anterior. Por exemplo, aqui, ó, delta S é quem? É S2 menos S1 sobre delta T. Quem é delta T? É o instante 2, ou seja, o instante onde o móvel está passando na posição 2, menos o instante onde o móvel está passando na posição 1. Bom, desta forma aqui, eu tenho a velocidade média, delta S sobre delta T. Qual é a unidade de medida para a velocidade média no Sistema Internacional de Medida? Como no Sistema Internacional de Medida o espaço é medido por metro e o tempo em segundo, e a grandeza velocidade é uma grandeza que deriva do espaço com o tempo, então a gente vai ter aqui metros por segundo, é a unidade de medida no Sistema Internacional. Porém, tem outras unidades de medida também. A mais comum é o metro por segundo ou o quilômetro por hora, onde eu coloquei aqui uma transformação, onde você pode transformar de metro por segundo para quilômetros por hora e também vice-versa, de quilômetros por hora para metro por segundo. Basta você multiplicar por 3,6 para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, ou dividir por 3,6 para transformar a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aqui a parte teórica. Agora, vem uma vinheta aí e retornaremos com um exemplo para você entender como é que funciona na prática. Vamos lá? Eu tenho aqui um diagrama, uma coluna, onde a primeira coluna, o móvel está descrevendo o movimento, aqui é o tempo que este móvel está transcorrendo no decorrer do espaço aqui, né? Bom, então dessa forma, a velocidade média, basta você, delta S sobre delta T, basta você pegar a posição final, que é 27, subtrair da posição inicial, que é 0, e dividir pelo ΔT, a variação do tempo, que é o tempo final, foi 9, menos o tempo inicial, que é 0. Só uma observação. Como no instante inicial o móvel encontra na posição 0, eu posso afirmar que este móvel partiu da origem. A origem do movimento é o 0. Mas não necessariamente a origem do movimento é a posição inicial. Nesse caso aqui, sim. Bom, então aqui, 27 menos 0 dá 27 metros por 9 menos 0, 9 segundos. Logo, a velocidade média vai ser 27 sobre 9, vai dar 3 metros por segundo. Esta é a velocidade média deste corpo aqui, deste móvel que está fazendo este movimento aqui, ok? Pessoal, fique com Deus e até o próximo vídeo.